Entre a pandemia e a educação estão as competências socioemocionais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal. Eu sou Marli Andrade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Curte, comenta e compartilha se você gostar. Se você curtir e comentar, o próprio algoritmo já vai entregar este vídeo para outras pessoas, entendendo que esse vídeo é de relevância. Então vamos construir aí uma rede neste canal de informações sobre a educação, principalmente nesse momento que nós estamos precisando cada vez mais estudar as possibilidades de minimizar esses impactos da pandemia. Por que esse tema entre a pandemia e a educação estão as competências socioemocionais? Porque a pandemia é e será o foco de praticamente todos os nossos debates por um longo tempo. Porque nós costumamos dizer que os desafios em relação à pandemia, eles estão apenas começando. Porque nós saberemos de fato quais que foram esses impactos econômicos, sociais, educacionais, sanitários, quando nós retornarmos a nossos postos de trabalho e principalmente as nossas salas de aula. Enquanto a pandemia está em curso, nós estamos gerando estes impactos, mas saber exatamente quais serão e qual o nível de cada um desses assuntos, somente será quando nós estivermos livres dessa situação. Mas é fato que nós sabemos já que os governos já estão sendo impactados porque terão menos recursos, as pessoas em geral menos recursos, a educação menos recursos, a saúde emocional comprometida, tanto dos profissionais quanto das crianças e dos familiares. Já existem estudos que a ONU tem divulgado que para cada óbito há 9 pessoas impactadas no seu entorno. Esse impacto ele vai gerar várias consequências e não são impactos só da morte das pessoas, mas muitas pessoas estão passando lutos dos seus empregos, das suas convivências e de várias outras questões que nós tivemos que cortar com esta pandemia. Por outro lado, com a pandemia, nós estamos aprendendo diversas questões também. Uma delas, e talvez a principal neste canal que nós olhamos para a educação, é que está havendo uma importância, a devida importância à educação, aos professores, aos educadores, principalmente por parte das famílias. Muitas famílias que criticavam a educação ou não defendiam, estão todas, ou boa parte delas, rezando muito para que as escolas voltem ao normal, entendendo a importância da educação. Essa segunda questão que nós já estamos entendendo é que no caos é muito difícil concentrar para aprender. E é aí que nós então começamos a perceber a importância do tão falado clima socioemocional da escola. A escola precisa trazer uma leveza para a aprendizagem, porque nesse momento, por exemplo, que nós estamos todos tensos, quantas pessoas disseram, vou colocar os livros em dia, não conseguiu ler todos os livros. Ou então, vou terminar esse livro que eu estava escrevendo, não conseguiu terminar. O máximo que nós estamos conseguindo fazer são as coisas que não demandam um tempo maior de concentração. Então, é muito importante pensar em todos esses detalhes. Entender também o quanto é importante um dos pilares que a Unesco coloca para nós, que é aprender a aprender. Aprender para continuar aprendendo. Agora, por exemplo, todos nós estamos aprendendo cada dia um recurso novo tecnológico. Olha como é importante esse entendimento de aprender a aprender. Nós estamos aprendendo para continuar aprendendo. E também
que a sala de aula definitivamente mudou. Nós precisamos pensar numa educação a partir da pandemia, numa outra vertente menos conteudista. E uma questão extremamente importante, que ainda gera um pouco de polêmica, mas isso vai logo acabar, é o quanto a ciência ficará fortalecida. Embora ainda temos negacionistas, ainda temos pessoas que falam das vacinas, mas nós vamos estudar no futuro bem próximo o quão é agradável estudar, se tornar um cientista, descobrir, por exemplo, uma vacina igual agora para a vacina contra a Covid, que num espaço muito rápido, por causa de muitos estudos que já vinham inclusive sendo estudados, né, foi possível conter, ou está sendo possível conter a pandemia, principalmente nos países que fizeram as compras de vacinas num período anterior e que agora já está sendo controlado. Então, estas questões, esses pontos positivos, nós precisamos considerar. Nós estávamos vivendo, antes da pandemia, sob alguns riscos. É notório que nós estávamos num processo de automação, de robotização, de extinção de algumas profissões. Já falávamos que muitas crianças de hoje não sabem que profissão que elas vão exercer num futuro próximo. A gente já falava sobre isso. A chamada Revolução 4.0, que estava demandando o olhar de que, com tanta tecnologia, tantas máquinas substituindo o homem, nós precisávamos estimular a criatividade. Precisávamos estimular na escola e, sobretudo, na nossa vida, a capacidade de habilidades socioemocionais para que nós pudéssemos interagir com as pessoas e que fôssemos capazes de resolver os problemas. Já era demanda para nós a atenção para essas competências lá da BNCC, a empatia, a cooperação, a adaptação, a autonomia. Tudo isso nós já conversávamos. Nós já conversávamos sobre viver e vivenciar a escola, preparando para o desconhecido. Só que nós não imaginávamos que esse desconhecido se apresentaria para nós numa pandemia, que todos nós tivéssemos que nos fechar em casa, hipoteticamente, começar uma nova vida. Então nós falávamos muito teoricamente que a BNCC nos estimulava a trabalhar com as competências para que os alunos pudessem identificar o seu propósito, o seu projeto de vida, e que esse projeto de vida pudesse fazer com que ele crescesse e pudesse colocar em prática estas competências para solucionar os problemas do mundo. O ODS 4, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que é da educação, que compõe os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que traz as práticas para melhorar o mundo, estes objetivos, eles já condensavam essa importância de trabalhar a escola como uma provedora de criatividade para solucionar os problemas do mundo. Tem um exemplo que nós gostamos muito de citar, que é um exemplo de escolas da China, que na China as escolas que mais se sobressaem não são aquelas escolas em que os professores escrevem muito ou têm muitas ideias, mas sim os professores que executam aquelas ideias. Então, é muito importante quem escreve, quem tem uma ideia, mas é muito válido valorizar essas pessoas que colocam aquelas ideias em práticas, ou seja, resolve problemas. Então, você pega como exemplo para as crianças professores que aplicaram aquela ideia e trouxe um resultado para aquela escola, para aquela cidade, para aquele país. Então, essa coisa da educação com a prática, que o Paulo Freire já nos ensinava muito, com a praxis, a junção da teoria com a prática, colocar aquela teoria em prática, esse propósito da educação, pensando nessa solução de problemas, ela já estava muito em evidência na teoria. Daí veio a pandemia e falou assim, fecha tudo, vai para suas casas, e aí agora
a gente está entendendo que não faz sentido mais a sala de aula fechadinha, com 4 paredes, todo mundo fechado lá dentro, lendo e não colocando nada em prática. A ruptura aconteceu de fato entre a educação e a pandemia. Nós precisamos usar as competências socioemocionais. Como que eu estou lidando com tudo isso? E que ideia criativa que eu tenho para resolver os problemas que nós estamos vivendo e vivenciaremos ainda. Isso tudo nós falávamos muito. Exercer a cidadania, a junção da teoria com a prática, o protagonismo, isso na teoria nós falávamos muito. Só que chegou o momento de sair daquele lugar. Eu sei isso, eu sei fazer aquilo, aqui está dizendo isso. Nós saímos desse estágio e passamos para o estágio de como que nós vamos resolver isso. E para isso eu preciso focar, nós precisamos focar. Nós falamos muito, o Paulo Henrique fala muito isso, primeiro as primeiras coisas. Fala sempre que em busca do ótimo, nós deixamos de fazer o bom. Então o que nós precisamos fazer? Focar, fazer o que pode ser feito. E assim nós vamos alcançando os estágios. Porque se nós ficarmos só discutindo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Essa discussão filosófica, nós precisamos sair dela. Nós precisamos buscar estratégias para a solução, porque enquanto nós ficamos nesse debate de discutir demais, abrindo muitos debates, o que tem acontecido? Nós já estamos vendo grupos questionando se vale a pena mesmo a defesa dos direitos humanos. Então já tem gente separando quem merece os direitos humanos e quem não merece. Percebam isso. Isso é muito sério. Nós percebemos que tem aumentado os grupos de ódio. Nós sempre falamos que os dispostos se atraem. Então tem muita gente que está disposto a brigar, a xingar, a gritar, a ser rebelde sem causa, se unindo pelo ódio, dispostos a brigar. Como que nós combatemos isso? Estimulando o seu oposto. Qual que é seu oposto? A empatia. E empatia é o quê? Uma das competências gerais da BNCC. A BNCC, então, ela vai trazer para nós a competência empatia, ela vai fazer com que nós, profissionais, possamos escutar mais o aluno, sermos mais empáticos com relação ao que ele sabe ou não sabe, ensiná-lo a partir do que ele sabe e não do ideal, né? E não daquele desejo que nós queremos. Nós queremos que todos os alunos estejam aqui, mas para o aluno chegar aqui, ele tem que subir aqui. Então eu tenho que partir não de tentar que todos estejam aqui, mas que esse suba, que esse, e às vezes esse vai subir e por aí vai. Nós temos que ir nos adequando à medida que nós vamos escutando os nossos alunos. E ao mesmo tempo, ajudando os nossos alunos a acreditarem que eles poderão e são úteis no processo de formação de cidadania, que é o nosso desejo, né, justa para todos. E nesse contexto nós não precisamos ficar discutindo como que nós vamos fazer isso. Vou dar só um exemplo, que além da BNCC, então 2, né? Pegamos a BNCC, que tem as 10 competências gerais, que vai resumir tudo isso aqui para nós no Brasil, e nós temos os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, propostos pela ONU numa agenda até 2030. Aqui nesse canal a gente cita muitos ODS. Por que nós citamos? Porque no resumo deles, o que ele diz? Ele propõe um conjunto de soluções em que, pensando especificamente no objetivo 4, ele propõe assegurar a educação de forma inclusiva, de forma que nós possamos alcançar a qualidade da educação, promovendo a oportunidade ao longo da vida de todos, não só de um ou de outro, mas a vida de todos. E quando a gente pega o recorte de promover a qualidade, nós atrelamos essa qualidade ao resultado. A qualidade é o aprender. A qualidade não é uma educação que a escola tenha piscina, que ela seja maravilhosa. É claro que todos esses recursos são extremamente importantes, mas o nosso foco maior é que o aluno ele chegue ao resultado.
e que esse resultado seja a compreensão de que ele pode resolver problemas na sociedade que ele está inserido. Essa é a qualidade que nós desejamos. E para buscarmos essa qualidade, nós temos esses 2 referenciais. São 17 objetivos, que engloba as áreas todas de sustentabilidade, objetivos globais, e temos a BNCC aqui do Brasil. Então, a gente não precisa ficar buscando muito. Nesse momento, o que nós precisamos é concentrar os nossos esforços naquilo que nós identificamos que o aluno precisa aprender e aquilo que nós temos para fazer com que ele seja capaz de resolver esses problemas. Porque quando eu resolvo um problema, eu me empodero e continuo nesse processo de crescimento. Aqui no canal tem um vídeo específico sobre as 10 competências da BNCC. Nós vamos colocar aqui embaixo o link que você pode pesquisar e encontrar mais informações sobre as competências socioemocionais da BNCC. Portanto, as competências socioemocionais vão fazer esse link que começa lá na educação infantil, que nós estamos tendo pouquíssimo contato com as nossas crianças, que vai até lá no ensino médio, costurando esse propósito de formação integral do sujeito. E se nós conseguirmos ouvir as nossas crianças desde cedo, nós vamos conseguir ajudá-las a criar estratégias para solucionar os problemas que elas vão enfrentar na fase adulta. Para ilustrar essa questão do quanto é importante valorizar os sonhos e as ideias lá das crianças, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas no TEDx da PUC Minas, de uns anos atrás, eu tive a oportunidade de participar falando sobre a experiência do projeto Criança que Lê. Nesse percurso de como que foi essa apresentação, eu contei a história de quando eu era criança e na escola, no pátio lá da escola, certamente muitos de vocês, professores, passaram por isso e familiares, os vendedores de livros chamavam todas as crianças iam para o pátio, sentavam, eles entregavam as coleções de livros coloridos e nós, crianças, apaixonados por aqueles livros, só que ao final eles recolhiam os livros, entregavam os bilhetinhos para a gente tinha que trazer o dinheiro no outro dia para comprar os livros. Aquelas crianças que tinham o dinheiro compravam os livros. As crianças que não tinham o dinheiro choravam porque não tinham livros. E também mesmo as crianças que às vezes tinham o dinheiro, não era toda vez que os pais davam o dinheiro para comprar os livros. E eu ficava muito criança, eu ficava muito triste com tudo aquilo. E eu pensava assim, quando eu crescer, eu vou comprar livros e vou dar de presente para todas as crianças nas escolas. Quer dizer, os anos se passaram, né? Muitos anos se passaram. E hoje eu tenho o prazer de atuar com esse projeto que nós criamos, que é o projeto Criança que Lê, que presenteia crianças com livros nas escolas públicas. Então, uma ideia de criança que era um sonho, eu cresci com aquilo na minha cabeça, eu identifiquei um problema que as crianças ainda têm poucos livros, ou algumas crianças nunca ganharam um livro para levar para casa. Então, diante desse problema, apresentei uma solução, criamos um grupo, arrumamos patrocinadores e presenteamos as crianças com os livros. Ninguém ia imaginar que o desfecho da história ia ser esse. Então, a escola serve para isso, para identificar os potenciais que tem naquelas crianças, naqueles jovens, para que eles possam resolver problemas. A gente não resolve todos os problemas do mundo ou todos os problemas da educação com esse projeto, mas a nossa parte na sociedade, a gente contribui, a gente faz. E com essa história, é o desejo de mostrar a vocês que é possível pegar essas competências, ter essa empatia de querer resolver problemas que principalmente estarão muito maiores com essa pandemia para a nossa educação, ela responder ao que a sociedade precisa. Então, beijo. Mais uma vez, muito boa companhia de todos vocês. Até a próxima.